Esta é uma coluna do portal de notícias Fora da Caixa. Nele você acompanha as principais notícias sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima do Brasil e do mundo. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Agora, fique com a coluna. Olá, eu sou a Fernanda Souza, especialista em saúde e bem-estar do casal. Eu tenho 1,60 m, o cabelo abaixo dos ombros na cor castanho e os olhos azuis. E hoje eu vou falar sobre o tamanho do pênis realmente importa? Começando, a questão sobre o tamanho do pênis é uma das que mais desperta inseguranças e curiosidades entre homens e mulheres. Em uma sociedade que muitas vezes atribui um valor desproporcional às características físicas, discuta abertamente se o que faz realmente a diferença para o prazer. A autoestima e a satisfação nas relações sexuais é crucial para desmistificar mitos e aliviar as pressões que muitos homens sentem. As origens da preocupação. Por que o tamanho é um tema tão sensível? A preocupação com o tamanho do pênis não é nova. Na antiguidade, por exemplo, diferentes culturas tinham representações artísticas e simbólicas que exaltavam ou reduziam o tamanho do órgão masculino. Na Grécia Antiga, esculturas e pinturas retratavam homens com genitálias relativamente pequenas, associando essas representações à moderação e ao autocontrole. Já em outras culturas, como no Antigo Egito, alguns símbolos sugeriam que a virilidade e o poder de um homem estavam ligados ao tamanho do seu genital. Hoje, o tamanho do pênis ainda é muitas vezes erroneamente ligado à masculinidade, potência e até à capacidade de satisfação da parceira ou do parceiro. Essa ideia é reforçada por influências culturais modernas como filmes, literatura, pornografia e até piadas populares, que perpetuam a ideia de que o maior é melhor. O que a ciência nos fala sobre o assunto? Vários estudos científicos realizados para identificar a média do tamanho do pênis em diferentes locais ao redor do mundo. Um dos estudos mais abrangentes realizados nos Estados Unidos e publicado em 2015, reuniu dados de mais de 15 mil homens e revelou que o tamanho médio de um pênis ereto é de aproximadamente de 12 a 13 centímetros, enquanto o tamanho médio em estado flácido é cerca de 9 a 10 centímetros. Apesar dessas estatísticas, o conceito de normalidade varia de acordo com a percepção individual e cultural. Muitos homens sentem que seu tamanho está abaixo da média, mesmo quando se encontram dentro da faixa considerada normal, entre aspas, pela ciência. Essa discrepância entre percepção e realidade pode gerar ansiedade e, em alguns casos, levar a distúrbios como transtorno dismórfico peniano, onde a preocupação com o tamanho do pênis é desproporcional à realidade. O tamanho e o prazer realmente importa na relação sexual? Um dos maiores mitos associados ao tamanho do pênis é o de que um pênis maior oferece mais prazer à mulher. Embora existam preferências individuais, a ciência sugere que o prazer feminino não está diretamente relacionado ao tamanho. A vagina, por exemplo, é uma estrutura altamente elástica, com mais terminações nervosas técnicas nos primeiros 5 centímetros da entrada. E que significa que a estimulação nessa região é o que tende a dar mais prazer. O clitóris, que é um dos órgãos principais do prazer feminino, também não depende do tamanho do pênis para ser estimulado. Estudos mostram que a maioria das mulheres alcança o orgasmo através da estimulação clitoriana e não da penetração profunda. Além disso, muitos especialistas e terapeutas sexuais enfatizam que a comunicação, o carinho e o vínculo emocional são fatores mais determinantes para a satisfação sexual do que o tamanho do órgão. E a autoestima? Como o tamanho impacta o prazer sexual? A pressão para se adequar a um padrão físico idealizado pode afetar diretamente a autoestima dos homens. Essa questão pode se tornar ainda mais complexa em contextos onde a comparação é frequente, como vestiários,
ou em situações de intimidação expostas na mídia. Muitos homens relatam sentir vergonha ou ansiedade em relação ao tamanho do próprio pênis, mesmo quando não há necessidade. Essas inseguranças podem impactar a confiança e a autoestima de um homem, afetando inclusive a maneira como se relaciona com seu parceiro ou parceira. Em alguns casos, essas preocupações levam os homens a buscarem métodos para aumentar o tamanho do pênis, como cirurgia, exercícios e até o uso de bombas penianas. No entanto, os especialistas são cautelosos em relação a esse procedimento, alertando que a maioria dele apresenta risco. Pornografia e cultura pop, como a mídia influi na percepção do tamanho. A pornografia tem um papel importante na criação de expectativas irreais sobre o tamanho do pênis. Os filmes pornográficos geralmente apresentam atores com órgãos genitais acima da média, o que pode reforçar a ideia de que este é o padrão. No entanto, é importante lembrar que esses filmes são feitos para entreter e não para educar sobre a realidade da sexualidade. Da mesma forma, a cultura pop e a mídia também estão voltadas para a construção de estereótipos em torno do tamanho do pênis. Piadas em filmes, comentários em redes sociais e até memes ajudam a perpetuar a ideia de que um pênis maior equivale a uma performance superior. Essa visão distorcida contribui para a ansiedade de muitos homens e reforça uma cultura de competição desnecessária, buscando alternativas para aumentar a sua autoconfiança. Para homens que se sentem inseguros com o tamanho do pênis, é importante buscar fontes confiáveis de informação e, se necessário, apoio psicológico. Conversar com um terapeuta pode ajudar a trabalhar as questões de autoestima e autoimagem, além de fornecer uma visão mais realista sobre o que é realmente importante para a satisfação. A educação sexual também desempenha um papel essencial nesse contexto. Entender que o prazer é uma experiência multidimensional e que a satisfação depende de diversos fatores pode aliviar a pressão sobre o tamanho do pênis. Além disso, investir no autoconhecimento e na comunicação com o parceiro ou parceira pode enriquecer a vida sexual. Considerações finais. O que realmente importa? Em resumo, o tamanho do pênis é uma característica que para muitos tem menos impacto na vida sexual do que é amplamente divulgada. O prazer e a satisfação em relacionamento dependem mais de elementos de conexão emocional do que medidas físicas. A sociedade, ao desmistificar essa questão, pode ajudar os homens e mulheres a se sentirem mais confiantes e menos preocupados com padrões idealizados. A pergunta: tamanho é realmente importante? Revela muito mais sobre as expectativas culturais e sociais do que realmente faz a diferença em uma relação sexual saudável e satisfatória. Assim, vale a pena rever nossos conceitos e buscar uma visão mais ampla sobre o que é necessário para uma vida sexual plena e gratificante, longe de mito. Gostou da minha coluna? Então apoie as minhas colunas e ajude mais pessoas a terem acesso a estas e outras colunas. Ao apoiar meu trabalho, você concorre a um livro de romance hot da Amazon toda semana. Obrigada, até mais. Que tal receber antes de todos as novas colunas e outras novidades? Então, participe do nosso canal oficial no WhatsApp e receba antes de todos as novidades, sorteios, novos livros, podcasts e muito mais. Acesse relacionamentoforadacaixa.com e participe do nosso canal oficial. Ter um relacionamento feliz é um direito de todo casal. Sabia que 80% dos casais estão insatisfeitos com seus relacionamentos em todo o mundo? Não espere a tempestade chegar. Procure agora mesmo um especialista da saúde e bem-estar do casal e tenha o relacionamento que você sempre quis. Toda semana você ouve nas principais plataformas o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast exclusivo sobre relacionamento presente em mais de 24 países. Ouça agora nas principais plataformas.